Ei, vem cá. Você tem noção, você tem ideia quantas pessoas prega errado, passa coisas erradas para membro? Eu estou falando de pastor. Não estou falando de membro de uma igreja, porque membros de uma igreja nunca soube de nada. Membro de igreja não sabe de nada. Então, eu estou falando com você que é pastor e você que conhece um pastor. Você tem ideia de quantos que se diz que é pastor e prega errado para o povo? Faz a igreja andar errada, não conhecer Deus. Então, vamos ler aqui. Eu vou ler para você dois versículos, dois só. Vamos ler aqui, ó. Livro de João, capítulo 14. Vamos ler o versículo 5 e 6 e o 7 e o 7. Até o 7 esse eu vou ler, até esses três versículos eu vou ler. Vamos no versículo 5, começando do erro aqui. Ó. Disse-lhe Tomé. Tomé é conhecido como um homem que não tinha fé. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Porque Jesus de Nazaré era conhecido como homem do caminho naquele tempo, 2000 anos atrás. E o povo que o seguia também era conhecido como povo do caminho. Jesus era conhecido como do caminho, o caminho, né? E o povo que o seguia era conhecido como povo do caminho. Por conta desse versículo aqui, né? Não sabendo provar, versículo 6. Aí Jesus respondeu, Jesus de Nazaré, no corpo, ainda, no seu corpo, há 2000 anos atrás, não foi nessa madrugada, né? Respondeu-lhe Jesus, eu sou. A palavra aqui está no pretérito presente. Como Jesus de Nazaré não existe mais, então ficou no pretérito passado. Então a palavra aqui está no pretérito presente do passado. Eu sou, pretérito presente do passado. Eu sou o caminho. Ele, Jesus de Nazaré, era o caminho. Caminho de quê, meus amados? O caminho onde aquele povo ia herdar a salvação. Porque ele ia pagar o pecado. Ele era o caminho que ia pagar o pecado, né? A cruz. Caminho esse que tem outro versículo que diz que só ele podia seguir esse caminho. Outra pessoa não podia seguir esse caminho. Só ele. Por quê? Ele era a pessoa que ia pagar pelos pecados. Então, o caminho aqui, eu sou o caminho, está no pretérito passado, né? Do presente e do passado. Então, Jesus de Nazaré, presta atenção, igreja, para você não ficar comendo angu com caroço. Jesus de Nazaré, ele não é o caminho. Ele foi o caminho. O caminho do sacrifício, igreja. Preste atenção, igreja. Você não ficar comendo angu com caroço. Ele não é, porque Jesus de Nazaré, ele não vai morrer de novo, ele já morreu. Então, ele foi o caminho para a salvação, né? Ele foi o caminho, agora presta atenção, ele é o caminho, a verdade, essa verdade aqui era o caminho da cruz, é que a igreja não para raciocinar, vão comendo tudo quanto é angu com caroço que os pastores dão. Ele era o caminho, ia parar onde? Na cruz. E a verdade tinha verdade nessa época,
Ou ele está dizendo aqui que ia vir a verdade ainda? Ia vir a verdade. Então, depois da cruz, era que o povo ia ficar conhecendo a verdade. Porque o que o povo conhecia até o momento era sombras. Sombra nunca foi verdade. E é o que a igreja conhece hoje. Sombra, por quê? Eles estão andando na sombra de Jesus de Nazaré, aquele que diz que era o caminho. Ele chegou até o fim desse caminho, foi sacrificado na cruz. Então, daí em diante, começou o evangelho da verdade. O evangelho de Cristo é a verdade. E a vida, então, na cruz, ele era o caminho da cruz, aonde o povo ia conhecer a verdade e ia o quê? Ter vida nele. Amém, meus amados? O povo ia ter vida nele. Aí ele ainda continua. Ninguém, olha só, ninguém vem. Aqui não está dizendo ninguém vai. O Pai, ninguém vai. Não, a palavra está dizendo ninguém vem. É que a igreja não sabe ler Bíblia, né? E vai comendo tudo que tem com caroço que os pastores pregam. A palavra está dizendo aqui não vem. Não é que vai, é vem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se ele não for, preste atenção, igreja, se Jesus não fosse a cruz, que era o caminho da cruz para onde ele caminhava, ninguém teria salvação. Como ele chegou até a cruz, foi crucificado, o evangelho da verdade veio através de Paulo, não foi através de Pedro, nem de João, nem de Tiago. O evangelho da verdade foi anunciado por Paulo, né? Aí, através desse evangelho, só através do evangelho é que temos vida. E ninguém viria o Pai se ele não fosse crucificado. Aí tá. Eu prometi ler o 7, prometi, não foi? Versículo 7. Se vos me tivesse, olha, se vós me tivesse conhecido. O homem andava no meio daquele povo e ele dizendo, se vocês tivessem me conhecido. Como pode eu andar, uma pessoa andar do meu lado e eu dizer que não conheço ele? Porque era Cristo que o povo precisava conhecer. Não era Jesus de Nazaré que o povo tinha que conhecer. Era o Cristo ressuscitado que o povo tinha que conhecer. Então está dizendo aqui, se vós me tivesse conhecido, né? Qual tivesse conhecido aqui? Se tivesse entendido que o Cristo estava dentro dele, era o responsável por tudo isso. Então, era Cristo quem ia trazer a verdade para aquele povo. Se vós me tivesse conhecido, conhecerias também o meu Pai. O Pai estava nele. Uma vez que o povo não conheceu, não reconheceu que o próprio Deus estava naquele corpo, aí fica todo mundo enganado, né? Tinha conhecido meu Pai, desde agora o conheceis e tendes visto. Mas para isso ele tinha visto com o quê? Com os olhos espirituais. Porque Deus estava dentro daquele corpo. Então não tem outra maneira de ter conhecido Deus em Jesus de Nazaré se não fosse internamente. Ou seja, espiritualmente. Que o povo não conheceram nada de espírito, assim como a igreja de hoje não conhece nada de coisas espirituais. Amém? Paz eterna.